Isso aí, entramos no Facebook também. E entramos no Facebook e já estamos prontos para falar com o Dr. Fábio Moreira, ele que é advogado do trabalho e professor universitário. Vai entrar com a gente aqui agora, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí, vamos começar aqui com o Fábio no Instagram, vai entrar primeiro. Ao vivo é isso, pessoal. Demora um pouquinho. O Fábio vai entrar. Aí, ó. Entrou, ó. Opa! Fala, doutor Fábio. Tudo bem, Vitor? Tudo bom? Tudo bem. Estamos fazendo os ajustes aqui para a gente poder começar legal aqui para conversar com a nossa turma que está aí acompanhando a live de hoje. Né? Isso mesmo. Tô aqui tentando ajustar também no Facebook. Sim. E agora vai dar, ó. Vai dar. Funcionou? Ó. Convidei você aí no Facebook. Tá, vamos ver aqui, porque no Facebook... Como é que funciona? Só um minuto aqui. Beleza, estamos acertando. Pessoal, nós estamos acertando aqui, os ajustes têm que ser feitos. Tem que ser feito dessa forma. O Fábio, lá no Facebook já tem pergunta para você sobre direito do trabalho, olha lá, previdência dos servidores, regra de transição. Tá, vamos ver aqui, porque no Facebook... Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Beleza, estamos acertando. Pessoal, nós estamos acertando aqui, os ajustes têm que ser feitos. Só um minutinho. Você consegue entrar aqui para me filmar? Pessoal, quem tiver Instagram e puder assistir lá no Insta, vai estar. Parece que vai ser mais fácil a nossa conversa fluir lá. Beleza? Quem tiver Instagram vai ser melhor lá. Pessoal, nós estamos acertando aqui, os ajustes têm que ser feitos. Aqui no Facebook. Vitor, aqui no Facebook tá um pouco complicado, mas eu vou tentar. Nós vamos continuar tentando aqui. Vamos fazendo os ajustes. Exato. Pessoal do Face, tem como ir para o Instagram para a gente poder concentrar tudo lá? Nós vamos continuar tentando aqui. Pergunta tem demais, gente. Ó, pergunta é o que não falta. O professor hoje tem muito trabalho aí, muita coisa para esclarecer. E desde já eu agradeço a participação do Fábio. Ele que se colocou à nossa disposição para nos assessorar, nos orientar, tirar essas dúvidas. A gente está tendo um monte de mudanças, né, Fábio, na legislação trabalhista, e essas mudanças elas trazem alguns problemas para os trabalhadores e a gente quer tirar as dúvidas para que o trabalhador não se sinta mais prejudicado do que geralmente ele é. Tô vendo aqui o pessoal lá no meu Instagram é o Victor Campos BH e o do Fábio é o fabiomoreira.adv.prof. Tá bom? Lá no Instagram é o Victor Campos BH. E aí a gente vai ter que migrar para lá porque o Face tá dando uma instabilidadezinha. Conseguiu aí? Nós tentamos adaptar um pouco aqui, mas tá complicado, viu? Para poder habilitar na gravação. Só um minuto aqui, vamos ver. Pois é. E aí nós vamos respondendo também sobre isso lá Vou escrever aqui, pessoal, no Facebook. Eu vou escrever qual que é o endereço
que vocês vão lá no Instagram, tá bom? Ó, já coloquei no comentário, é o @VictorCamposBH e o arroba... e o pessoal tá indo mesmo, porque já subiu o número de espectadores aqui no Insta e diminuiu no Face. Fábio Moreira. .adv.prof. É isso. Não tá concluindo, né, Fábio? Ô, Fábio, entra ao vivo no Face. Vamos lá? Vamos lá? Ó, pessoal, então tá, o pessoal do Facebook, já que não deu, nós vamos migrar então agora tudo pro Insta. Vou encerrar a transmissão aqui no Face. Tá bom, pessoal? Vamos migrar lá pro Instagram. Por favor, vamos para lá, tá bom? Precisa de funcionar aqui, ó. Precisa de me ver aqui. Isso aí. Bacana, então. Vamos lá. Ô, Fábio. Vitor, parece que a sua conexão tá caindo um pouco aí, Vitor. Mas vamos lá? Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar aí a conversa. Inclusive, eu vou pegar aqui para você uma... O pessoal tá perguntando aqui, a Noêmia tá querendo, lá no Facebook tá perguntando sobre os boletos das vans, como proceder, porque as crianças não estão tendo aula. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Olha, no Face você consegue assistir, mas não consegue conectar na mesma chamada, né? Tô vendo aqui que você tá assistindo no Vitor, Face. Oi. eu não tô conseguindo te ouvir. Eu Não? não tô conseguindo te ouvir. Tá travando aí a nossa conexão. Tá ouvindo? Não, vou entrar de novo. Espera aí. Pessoal, ao vivo tem dessas coisas, né? Ao vivo tem dessas coisas. Vamos voltar aqui. O Fábio Moreira, vamos lá. Vai entrar de novo aqui no Instagram, Fábio. Ótimo. Agora deu. Agora sim. Então vamos lá? Vamos lá. Começar o bate-papo aí? Vamos começar com a turma. Desde já agradecendo o pessoal que está nos acompanhando. Dizer para todo mundo aí da alegria de estar falando hoje com você, Fábio, porque nós estamos cheios de dúvidas aí na área trabalhista e a gente queria esclarecer algumas delas. Ontem, quando a gente anunciou essa conversa, algumas pessoas que trabalham em recursos humanos, departamento pessoal, se interessaram pelo conteúdo, porque sabem que todo dia está tendo alteração aí, e essas alterações, elas muitas vezes trazem prejuízo para o trabalhador. Eu queria começar essa conversa com você falando, te perguntando, né, o que você entende, o que você está entendendo nesse momento da situação aí do direito do trabalho. O que está acontecendo, que mudanças são essas e o que nós precisamos focar nesse momento para poder não sermos golpeados aí por medidas impensadas ou muito bem pensadas, né, pelo governo. Bom, boa noite, Vitor. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a nossa live aí de hoje. É um grande prazer estar aqui com você. Fico muito agradecido pelo convite, agradecido aí pela presença das pessoas que estão nos acompanhando, né? E, de fato, o direito do trabalho, mais uma vez, passa por problemas estruturais, né? Porque diante da pandemia do coronavírus, né, que inegavelmente fez com que muitas empresas parassem a sua produção, parassem de exercer a sua atividade comercial, né, notadamente aí os bares e restaurantes, né, um segmento bastante expressivo aqui em Belo Horizonte.
Todo esse cenário acabou, na verdade, sobrando para o lado mais fraco, né, que é o lado do trabalhador. Eu acho que ao longo da nossa conversa vai ser possível que nós tratemos de diversos direitos dos trabalhadores que foram modificados aí ao longo das 2 últimas semanas, ao menos, né, para tentar manter os empregos. Mas, na verdade, o discurso de manutenção do emprego, mais uma vez, vai recair sobre o trabalhador, né, que poderá ter seu salário reduzido, poderá sofrer prejuízos aí referente ao recebimento das férias, banco de horas e uma série de outras questões que acredito que nós vamos tratar com mais vagar, né? Eu acho que também tudo isso decorre da visão, né, que se tem do trabalho no Brasil, né? O trabalhador, ele, ao exercer a sua atividade de trabalho de forma digna, ao receber o seu salário, né, parece que ele está até recebendo um favor, né, quando na verdade ele não é nada mais do que justo o recebimento do salário. Então, vamos tentar tratar dos aspectos aí das medidas provisórias, né, que são prejudiciais, mas que a gente espera que esse prejuízo ao menos resulte num número menor de pessoas desempregadas, né, considerando que nós temos estudos aí da XP que apontam para uma possibilidade de 40 milhões de pessoas desempregadas. Isso? Então, o cenário é esse. Mais uma vez, em um momento de crise, os trabalhadores vão pagar o preço pela crise, muito embora não tenham nenhuma culpa disso. E são medidas que a gente percebe que são feitas sem nenhuma discussão com a sociedade, né? Os sindicatos muitas vezes não participam das mudanças e isso traz muito prejuízo para o trabalhador, né, Fábio? Sem dúvida, né? Por nós estarmos em um estado de calamidade pública, a Constituição permite que nessas situações onde você tem 2 critérios, né, de relevância e urgência, o presidente da República pode sim editar medidas provisórias para poder tentar regulamentar as relações sociais nesse período. Então, as medidas provisórias, na verdade, elas são temporárias, né, inicialmente por 60 dias, mas que já têm uma efetividade imediata para que essas medidas provisórias se aperfeiçoem enquanto lei, elas deverão ser votadas na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal e para posterior ratificar o presidente da República. No momento em que nós estamos vivenciando, o diálogo com a sociedade civil antes da edição das medidas provisórias, ele não ocorreu. Foi um ato unilateral do governo federal, inclusive a 927 teve um artigo revogado em menos de 24 horas, né? Pelo Twitter, meio-dia, o presidente da República disse que um determinado artigo seria revogado porque ele deixaria os trabalhadores em casa sem receber nada por até 4 meses. Né? Então, isso, na verdade, é um reflexo, né, da ausência de diálogo social com os grupos interessados. Né? Nesse momento, a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Muito embora ele seja de difícil obtenção, mas a gente tem que buscar um equilíbrio entre os anseios dos trabalhadores e as necessidades dos empresários, né? E também sempre fazendo a ressalva que existem pequenos empresários, mas que existem empresas muito grandes que têm uma capacidade econômica bastante expressiva e que, na verdade, conseguem suportar, sim, uma pequena pausa aí na sua produção e nas relações comerciais. Essas mudanças aí, eles instituíram aí uma modalidade de trabalho que é o teletrabalho, né? Como é que funciona o teletrabalho? Como é que
as pessoas, quando e como que o trabalhador pode ser colocado nessa categoria? Bom, Vitor, o teletrabalho é uma figura que já existia anteriormente, mas que, na verdade, ela foi aperfeiçoada na reforma trabalhista de 2017, né? Na lei número 13.467 de 2017. Ela inseriu um novo instituto, o Instituto do Teletrabalho, na CLT, e agora, na medida provisória 927, esse teletrabalho também foi objeto de uma nova regulação. O teletrabalho, ele se configura na hipótese em que o trabalhador deixa de exercer as suas atividades de trabalho, pendências da empresa, para poder exercer essas atividades na sua própria casa, né? Ele exerce esse trabalho externamente. Muitas pessoas também falam em trabalho remoto, né? Home office, trabalho à distância, né? São espécies macro desse teletrabalho. Então, imagine só que nesse período da pandemia, uma pessoa que seja auxiliar de escritório, o empregador pode determinar que essa pessoa faça as atividades dela em casa. É uma possibilidade. Por quê? A ideia central do teletrabalho nesse momento de pandemia, ela é boa porque evita a aglomeração de pessoas no ambiente de trabalho, né? E evita o deslocamento do empregador, muitas vezes de ônibus, né? Com o ônibus cheio e tal. Então, você mitiga um pouco os efeitos do contágio do coronavírus. Entretanto, de uma outra perspectiva, o trabalhador, para exercer essas funções em casa, muitas vezes ele vai necessitar de alguns instrumentos que ele não tem, né? Muito embora nós estejamos aqui utilizando a internet com uma boa conexão, muitos trabalhadores ainda não têm esse acesso tão positivo assim à internet. Nem todos os trabalhadores têm computador em casa ou notebook em casa. Então, para que esse trabalhador exerça as atividades à distância, né, a medida provisória permite que a empresa forneça todos esses elementos necessários para que o trabalhador exerça essas atividades, né? E que as despesas que ele eventualmente tenha que efetuar, elas sejam reembolsadas ao empregado em decorrência do exercício dessa atividade de trabalho em casa, né? Aí pode ser internet, pode ser computador e qualquer outra hipótese de conexão que ele tenha, né? Ou seja, o patrão te colocou para trabalhar em casa ou em qualquer outro ambiente, ele tem que garantir as condições da internet ao computador, se não usar computador, qualquer equipamento, instrumento que tiver que ser utilizado, a empresa é que é obrigada a arcar com isso. Isso, a empresa tem que arcar com essas despesas. Ou ela pode fazer um comodato, né, um empréstimo desses equipamentos, o empregado a responsabilidade, né, de preservação, de cuidado em relação a esses equipamentos, ou então ela vai ter que subsidiar os custos do empregado para que ele exerça essas funções aí no regime do teletrabalho. Bacana. E a gente percebeu que muitas empresas colocaram grande parte dos seus trabalhadores de férias, né? Nesse momento, como é que funciona essa antecipação aí das férias coletivas e individuais? Bom, Que as empresas colocaram o trabalhador de férias para não demitir, né? Isso. O argumento é exatamente esse, o argumento central. Nós não temos produção, portanto, vamos colocar os trabalhadores de férias até que a produção seja retomada. E aí você ganha um fôlego de praticamente 30 dias. Né? Férias é uma situação que as pessoas realmente conhecem porque é muito próximo da realidade de cada trabalhador. Sim. Mas neste momento da pandemia do coronavírus, a medida provisória 927 propiciou ao empregador uma modificação no regime das férias. Primeiramente, o empregado entra de férias hoje. A empresa tem até o 5º dia do mês subsequente para poder efetuar o pagamento dessas férias.
Por exemplo, hoje nós estamos aí no dia 9 de abril. Se o empregado sair de férias hoje, a empresa vai poder pagar até lá no 5º dia útil do mês de maio. Né? E a gente sabe também que quando você tem as férias, tem aquele adicional de 1/3 previsto na Constituição Federal. Esse adicional de 1/3, a empresa pode optar por pagar juntamente com o 13º salário. Né? Então, o empregado ele vai sair de férias, mas não vai receber imediatamente as férias, conforme ele sempre recebeu ao longo da vida. Ele vai receber com 1 mês de diferença, e o adicional de 1/3 de férias poderá ser pago juntamente. Entendi. Tá? Bom, e complementando aí, em relação às férias coletivas, né, elas também poderão ocorrer. A sistemática é mais ou menos a mesma, porém, quando se fala em férias coletivas, o empregador pode dar férias para toda a empresa ao mesmo tempo, ou também pode dar férias para determinado setor. E nesse período que nós estamos vivendo, o empregado ele tem que ser avisado no período máximo de 48 horas. Tá? 48 horas antes do empregado sair de férias, ele tem que ser avisado. No período normal, como que isso funciona? O aviso é com 30 dias de antecedência. Né? Nesta medida provisória, 15 dias, 2 dias apenas de antecedência é o prazo que o empregador pode te comunicar para que você saia de férias. Então, é uma mudança muito importante em uma coisa que os trabalhadores já estão habituados, que é o Instituto aí das Férias. É complicado porque muita gente está sendo pega de surpresa, né? Tem gente aí que programou viagem, programou passeio durante as suas férias e de repente foi comunicado que tinha que sair de férias. E aí aí que está o problema, né? Para muitos trabalhadores. Aí que está o problema. Porque na legislação comum, né, fora desse período da pandemia, a empresa pode conceder as férias, mas se ela vier a cancelar as férias que ela já concedeu, ela tem que arcar com todos os custos que o empregado fez nessa expectativa de usufruir as férias. Por exemplo, vou tirar férias mês que vem, vou contratar um pacote de viagem. Né? Mineiro vai muito para Guarapari, Porto Seguro, não é assim? Então, vou lá para Guarapari. Se a empresa cancelar o seu pacote, ela vai ter que pagar as taxas de cancelamento, porque ela já tinha, né, concedido as férias para você e vai ter que cancelar o período de gozo aí dessas férias, tá certo? É muita coisa, muito complicado. É um momento, Vitor, que eu estou vendo até um comentário aqui da Andresa, né? Ninguém tem culpa, né? Mas, de fato, os trabalhadores estão pagando a conta mais uma vez. Mais uma vez. Infelizmente, é isso que acontece, né? Porque a gente está vendo aí em outros países, cada um tem sua realidade, mas vou dar um exemplo da nossa vizinha Argentina, porque até o fim do ano, quando o presidente era o Maurício Macri, dizia-se que o país estava quebrado, mas o atual presidente simplesmente está segurando a onda dos trabalhadores das pequenas e médias empresas. Até na Venezuela está acontecendo, né? O presidente lá está assumindo os salários ou parte dos salários das pequenas e médias empresas. E aqui, mais uma vez, a gente está vendo que o trabalhador está tendo que arcar com os prejuízos aí de um inimigo, concordo, que ninguém está vendo, que a gente não tem como pegar ele no laço, mas infelizmente quem está pagando a culpa é a gente, né? Quem está pagando a conta. De fato, é uma situação bastante excepcional e que a gente tem que ter cuidado aí para poder lidar com isso com bastante tranquilidade. Pois é. O Fábio, uma outra pergunta. Porque é o seguinte, nós vamos ter daqui para frente vários feriados, né? Ou pelo menos iríamos ter. Como é que funciona? Porque as empresas elas vão poder cancelar, os feriados dos trabalhadores? Bom, Vitor, em relação a esse aspecto, nós também precisamos ter bastante atenção. Porque a medida provisória 927,
ela trata do trabalho aos feriados. E dentro dos feriados, ela também traz uma outra diferenciação. Como que isso fica? A empresa, ela pode antecipar a folga referente aos feriados que nós temos, para que depois o trabalhador execute as suas atividades normais de trabalho nesses dias de feriados. O empregador pode impor isso, ou seja, sem depender da vontade do empregado, nos feriados não religiosos. Por exemplo, a empresa pode antecipar lá o dia 7 de setembro. Você vai ficar de folga referente ao dia 7 de setembro. Quando chegar lá, a pessoa vai trabalhar no dia 7 de setembro. Né? Agora, em relação aos feriados religiosos, né, aí não, a empresa somente vai poder antecipar se o empregado concordar com essa antecipação para que ele trabalhe. Né? Por exemplo, dia 12 de outubro, né? Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A empresa somente poderá antecipar o trabalho nesse feriado com a expressa concordância do trabalhador, tá certo? Então, existe essa diferenciação entre os feriados não religiosos e os feriados religiosos. Entendi. Banco de horas, Fábio. Como é que vai funcionar aí durante a pandemia essa questão do banco de horas? Banco de horas é sempre um assunto polêmico, né? E que os trabalhadores, né, de certa forma, sempre têm muito receio em relação ao banco de horas. Nada mais é do banco de horas no seguinte sentido. Ou o empregado trabalha horas extras e depois, no lugar de receber o adicional de hora extra, ele tem a folga compensatória, ou então o trabalhador não trabalha, fica em casa, recebe normalmente o seu salário e depois ele paga essas horas de folga com um acréscimo na sua jornada de trabalho normal. Né? Como nesse período que nós estamos vivendo, a produção das empresas está em baixa, muitas empresas estão adotando de banco de horas, né, de compensação de jornada. As pessoas ficarão de folga em suas casas para evitar aglomeração no setor de trabalho, né, e tentar fazer com que isso configure um mecanismo de não propagação do coronavírus, mas depois essas pessoas terão que pagar, né, com o trabalho, né, elas terão que trabalhar essas horas paradas em até meses depois que for cessado o período de calamidade. Repete aí um pouquinho, que parece que a internet deu uma falhazinha aqui. As pessoas vão ter que pagar em quanto tempo? Sim, que hoje está de folga e está recebendo, a pessoa está de folga e está recebendo. Essas horas paradas, ela terá que trabalhar essas horas paradas, depois em regime de horas extras, num período de até 18 meses, desaparando o coronavírus. Né? E aí, essas horas paradas poderão ser exigidas em até 2 horas diárias, respeitando o limite máximo de 10 horas por dia de trabalho. Tá certo? Então, ela também não vai poder fazer mais do que 2 horas extras no dia. Né? E a jornada de trabalho dela normal não poderá ultrapassar diárias. Então, quem está de folga, está em casa e está recebendo, precisa ficar atento, porque vai ter que trabalhar essas horas depois. Meu Deus. Né? Não vai ficar de graça essas horas, não. Gente, é complicado. Isso vai dar pano para manga, porque eu fico imaginando que, tá, tudo bem, tem muita gente que tá parada, tá em casa, mas às vezes não é porque quer. E aí lá na frente o patrão tá com essa carta na manga aí, vai poder exigir. E as relações não vão ficar nada boas, né? Porque a gente sabe que a negociação entre patrão e empregado, como é que funciona? Complicado. Exatamente. Não é uma situação fácil. E a gente sabe que essa regra de compensação de jornada
também traz reflexos sociais importantes. Uhum. O trabalhador programa normalmente a sua vida considerando a jornada de trabalho normal que ele tem. Uhum. Depois disso, algumas pessoas têm compromissos com a igreja, com a academia, com o futebol, com uma série com a escola, faz faculdade, formatura, festa, casamento, enfim, um monte de coisa, né? Uma série de situações. Então, a partir do momento que você tem uma sobrejornada de 2 horas por dia, fica complicado de manter essas relações sociais. Né? Imagina alguém que interrompa suas atividades normalmente às 18 horas e se dirija para a faculdade às 19 horas, como horário estabelecido para iniciar a aula. E essa pessoa vai ser altamente prejudicada nesse regime de compensação de jornada. Ela pode chegar 2 horas mais cedo. Também vai ter um transtorno muito grande, porque vai ter que acordar mais cedo, vai dormir menos, enfim. Né? São situações que afetam diretamente a saúde do trabalhador. Entendi. Vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Uma perguntinha, como é que funciona, Fábio, a redução da jornada e a redução do salário? Isso avançou mesmo, não avançou? O que a gente tem que ficar atento em relação a isso? Avançou sim, Vitor. Hoje em dia, a medida provisória 936 permitiu sim a redução da jornada com a redução dos salários aí, tá? Vou saudar aqui o meu colega Conrado de Mambro, grande companheiro aí da Comissão de Direito Sindical da OAB, está participando aí da nossa live, dando um prestígio muito importante aí pra gente. Seja bem-vindo, doutor Conrado. Os comentários subindo aqui, o Conrado é um grande colega. A redução da jornada com a redução do salário pode ocorrer da seguinte forma. A empresa pode, mediante acordo com o empregado, o empregado precisa concordar, ela pode reduzir a jornada empregado 50% ou 70%. Pode existir essa redução. Mas, perceba, vai reduzir a jornada e o salário. Não pode reduzir só o salário e manter trabalhando integralmente a mesma jornada. Redução de jornada e redução de salário. O mesmo tanto que reduzir na jornada vai reduzir no salário, tá certo? Então, essa medida, sim, ela pode ser efetivada. Na redação da medida provisória, entende-se que o acordo poderá ser celebrado diretamente entre a empresa e o trabalhador. Porém, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, dizendo que é obrigatória a participação do sindicato da categoria para que essa redução da jornada e redução do salário ocorra à luz da Constituição Federal. Por quê? Na Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 6º, o salário ele é irredutível, salvo a negociação coletiva, que deve contar obrigatoriamente com a participação do sindicato. Então, a empresa pode sim reduzir o salário, mas também terá que reduzir a jornada na mesma quantia. O empregado tem que concordar com essa redução e o sindicato também tem que validar esse acordo. Tá certo? Então não basta o patrão querer reduzir o salário e reduzir a jornada e não é só a vontade da empresa. Tem que ter um acordo, inclusive chancelado pelo sindicato da categoria. Exatamente. Hoje, em razão, a medida provisória não exigia a participação do sindicato. Hora 936. Sim. Mas essa decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, né, na DI 6363, impõe a realização de um acordo com o sindicato. Tá? Entendi. E nesse caso da redução da jornada com a redução de salário, o trabalhador
vai receber o benefício emergencial de proteção, emprego e renda. Esse nome grandão todo, nós reduzimos em BEPER, primeira letra de cada uma das palavras que compõem o benefício. Se a empresa reduzir 25% do salário do empregado, como complementação da renda, ele também receberá 25% do valor em BEPER. Mas só que esse BEPER, ele é calculado da mesma forma em que é calculado o nosso conhecido seguro-desemprego. Né? Então, se o trabalhador tem uma redução de jornada de 25%, ele vai receber, em complementação, 25% do valor do seguro-desemprego. Tá certo? Não é a complementação de 25% do salário dele, mas sim 25% do valor do seguro-desemprego. E é bom a gente ter isso claro, porque o valor da parcela do seguro-desemprego é de R$ 1.813,03. Esse é o valor máximo que o empregado vai receber. Imagine que alguém ganhe R$ 2.000 e tenha uma redução de 50% da jornada. Essa pessoa vai receber em complementação de 50%, não os R$ 2.000 para completar os 4.000, mas sim R$ 1.718,03, porque esse é o valor da parcela máxima do seguro-desemprego. Né? Mais uma vez, a corda arrebenta do lado mais fraco, né? Exatamente. Porque muitas pessoas estão achando que o governo vai complementar o seu salário naquilo que for reduzido. Mas não é verdade. Você vai receber um percentual calculado com base no salário mínimo. Tá certo? Complicado, então, é algo que a gente precisa ficar atento, porque muitas pessoas estão tendo a falsa noção de que terão o seu salário complementado integralmente, mas não é. Na internet, as pessoas podem conferir aí com muita tranquilidade. No mínimo, o trabalhador perde 5%. No mínimo. Vamos supor que a empresa reduza ao mínimo e que ele receba o percentual mínimo desse BEPER aí, com base no seguro-desemprego. Então, quanto maior for o salário e quanto maior for a redução da jornada, quanto maior for a redução do salário, maior será o prejuízo do trabalhador. Podendo chegar, inclusive, a 100%. Meu Deus, que coisa, hein? Tá difícil. Uma pessoa, por exemplo, que ganha R$8.000, ela pode não receber nem R$4.000 ao total. Que coisa, que coisa. Olha, tem duas perguntas aqui de quem tá na live. Uma é a Andresa. Ela está perguntando para quem já estava trabalhando sob contrato como é que fica. E uma outra da Noêmia, que está aqui perguntando, ó, na área do comércio, segundo a empresa, somente é pago o dia, não tem folga. Isso é certo? Bom, Vitor, pelo que eu entendi aqui, quem está trabalhando com contrato de trabalho normal, ele é afetado por todas essas decisões. Né? Não tem como a gente alterar isso. Né? Quem está com contrato de trabalho em vigor pode ser afetado por tudo isso que eu disse nesse momento. Né? Lembrando que para o aposentado é pior ainda. Porque se o trabalhador for aposentado, né? Porque tem pessoas que se aposentam, mas continuam trabalhando. O aposentado não recebe esse BEPER. Por quê? Ele não recebe seguro-desemprego. Ou seja, o que é ruim pode piorar. Para o aposentado vai piorar 100%. Meu Deus. Né? A Noêmia... Aí, conforme a Noêmia está colocando aqui, né? Se somente é pago o dia e não tem folga, né? A questão, Noêmia, que talvez seja colocada aí, é a questão do banco de horas. Por quê? Como nós dissemos aqui no início da exposição, a empresa poderá antecipar o trabalho aos feriados.
se isso estiver acontecendo lá na sua empresa, você vai trabalhar no dia de feriado, se for uma antecipação da medida provisória, mas não vai receber nenhum acréscimo em razão disso. Né? É um risco que se... Certo? Bom, uma outra pergunta, Fábio, uma dúvida. Como é que funciona o diferimento do FGTS? Tá. O FGTS, essa palavra diferimento, né, do FGTS, às vezes soa muito incompreensível, né? Mas, na verdade, a medida provisória 927 trouxe a seguinte possibilidade. As empresas não pagarão o FGTS relativo aos meses de abril, maio e junho. Quando chegar lá no dia 20 de junho, ela fala que não pagou e pode pagar esses 3 meses do FGTS em 6 parcelas a partir do mês de julho. Então, o governo deu uma folga para as empresas em relação ao pagamento do FGTS nesses 3 meses, abril, maio e junho. A empresa não precisa pagar, aí do dia 20 até o dia 20 de junho, ela informa que não pagou, e aí ela vai parcelar esses 3 meses que ela não pagou em 6 meses, sem nenhum tipo de juros ou correção monetária. Tá? Para a empresa, é algo bastante útil e ela não vai deixar de pagar. Ela vai apenas postergar o pagamento e parcelar o pagamento em 6 prestações. Agora, é importante que o trabalhador fique atento à seguinte perspectiva. Nós estamos em uma crise econômica. Se chegar o mês de empresa não pagar, é porque ela parou de pagar mesmo. E se ela parar de pagar o FGTS, aí o trabalhador vai ter que procurar os meios cabíveis para poder reaver aí o FGTS que não foi pago aí da pandemia, porque a gente sabe que algumas empresas não vão sobreviver por muito tempo, né? Se a gente tiver... Porque a gente precisa ter a clara noção, Vitor, que as micro e pequenas empresas, muitas vezes, têm as mesmas necessidades do trabalhador. As multinacionais, sem dúvida alguma, são de segurar o caixa. Agora, as pequenas empresas, isso é muito difícil. Às vezes a pessoa tem um pequeno comércio, um pequeno bar, uma pequena loja, ela não tem respiro para poder aguentar tantos dias parados, né? Veja só o comércio. Não tem condição de segurar. Então, quando a gente faz essas colocações, né, de prejuízos aos trabalhadores e etc., todos nós precisamos ter esse equilíbrio. Tem gente que não tem como. A pessoa ela é tão vulnerável quanto o seu próprio empregador. Né? Agora, num contexto de grandes conglomerados internacionais, de empresas que faturam milhões e milhões e milhões por ano, aí sim é muito injusto que o empregado pague a conta. Né? Então, eu estou fazendo essa ressalva, né, para a gente também não parecer radical e incompreensível, né, insensível, melhor dizendo, a esse momento que nós estamos vivenciando, tá certo? A gente vê aí claramente agora a angústia dos pequenos e médios empresários que falam que tem que pagar muito imposto, né? E aí quando chega num momento como esse que a gente está enfrentando agora, que não é culpa do governo federal brasileiro, nem desse nem do passado, e se fosse um outro presidente não teria culpa. Mas a gente vê que nessas horas o Estado tinha que amparar essas pessoas para garantir a sobrevivência delas e garantir o emprego também, né, dos empregados que trabalham para essas pessoas. E a gente não vê isso e se pergunta muitas vezes, né, o que o governo... É óbvio que a gente sabe que há investimento nas políticas públicas, mas a gente se pergunta o que falta, o que o governo faz
com esse tanto de imposto que os empresários pagam, né? Numa hora dessa tinha que ser socorrido. Sem dúvida alguma. Tanto os empregadores e principalmente os trabalhadores. Sim, né? Eu acho sim. que poderia ter uma melhor gestão, né, dos recursos públicos para que as pessoas conseguissem se socorrer de uma melhor forma. E você deu um exemplo muito importante aqui do nosso vizinho da Argentina. né? Eu não estou aqui vendendo a solução porque eu não sei em quais termos isso foi concebido e pouco compreendo sobre o sistema da organização do Estado argentino. Mas lá foi vedado qualquer dispensa de trabalhadores em razão dessa pandemia do coronavírus. né? Então, são formas diferentes de se encarar o mesmo desafio. Então, se nós tivéssemos uma política pública mais adequada, que pudesse socorrer as empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, e socorresse os trabalhadores dignamente, sem perdas salariais, seria um pouco mais interessante. Em relação a essa redução que eu disse, muitas pessoas falam, não, ele vai perder 10% do salário dele, mas 10% de quem ganha R$ 1.300 é muita coisa. Muita coisa. Faz uma diferença enorme no orçamento familiar de quem vai lá no supermercado comprar lá o leite, o feijão, o arroz. Isso faz muita diferença, sim. né? E nós sabemos da realidade do povo mais pobre do nosso país, que até uma compra de supermercado ele parcela em 3, 4 vezes. Sim. né? O mês da pessoa é organizado 3, 4 meses de dívidas para frente. É verdade. né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, nos impõe ter uma reflexão melhor sobre esse momento que nós estamos vivenciando. né? A gente sabe das dificuldades da economia, mas que elas poderão, na verdade, se tornar uma dificuldade social ainda maior. Ainda maior. O remédio pode ser pior do que a doença. É complicado. E aqui, o trabalhador vai poder sacar o FGTS nesse período aí? Bom, Vitor, uma nova medida provisória foi editada pelo governo federal e, a partir do mês de junho, o trabalhador poderá sacar até um salário mínimo da sua conta do FGTS, R$ 1.045. né? O trabalhador poderá sacar a partir do mês de junho. né? Salvo engano, dia 15 de junho vai ficar liberado esse saldo do FGTS. Haverá um calendário específico por mês de nascimento para poder ter esse saque do FGTS na Caixa Econômica. Acredito que a sistemática deve ser bastante parecida com o que nós vimos na época da liberação do FGTS inativo. né? Então, quem tem conta na Caixa pode ir lá no autoatendimento e sacar o valor sem maiores problemas. Mas, sim, uma medida provisória recentíssima permitiu que o empregado saque R$ 1.045 do seu saldo do FGTS. Entendi. É uma medida, é uma forma de colocar mais dinheiro aí na economia para tentar salvar aquilo que a gente sabe que não vai ser o suficiente, né? Porque não é nem o Brasil. O mundo inteiro teve problemas aí com essa pandemia, com esse vírus aí. E a gente sabe que vai demorar muito para conseguir recuperar. Mas é uma forma de alívio que eu também me pergunto se é boa, tão boa assim para o trabalhador, porque lá na frente ele não vai poder contar com esse dinheiro, né? Bom, quem somos nós para poder dizer que R$ 1.045 não vai fazer falta na vida de ninguém, né? Mas certamente fará, né? Afinal de contas, quem tem fome tem pressa, não é verdade? Bastante. Agora, de uma certa forma, nós também precisamos entender o plano de fundo de tantas liberações de dinheiro do FGTS. A gente sabe que estamos vivendo uma onda de flexibilização
dos direitos trabalhistas. Então, a cada vez que o governo permite a retirada de saldo do FGTS, ele torna o FGTS cada vez menor e, para algumas pessoas, insignificante. Se a coisa é menor ou é insignificante, eu crio as condições para extinguir esse direito. Compreendeu? Ou a partir seja, do momento em que eu vou reduzindo, vai chegar um ponto que vai estar fazendo. Ou seja, é o modelo. É difícil, a gente fica até sem ter o que falar vendo isso aí. A gente viu que o ex-presidente Michel Temer fez isso lá atrás, aí agora o Bolsonaro, junto com o senhor Paulo Guedes, está fazendo isso, e daqui a pouco não vai ter o que liberar, porque já não vai existir, né? Um programa tão importante como o Fundo de Garantia, que é uma poupança forçada dos trabalhadores, né? Exatamente. Eu considero, enquanto cidadão, enquanto pesquisador do direito do trabalho, que o Fundo de Garantia só não foi eliminado até hoje do ordenamento jurídico por causa do próprio mercado financeiro, capitaneado que vendem a partir do financiamento para trabalhadores que possuem. Se não fosse uma trava do mercado financeiro, o FGTS já teria acabado. Tem muita gente que só consegue comprar sua casinha graças ao FGTS, né? É um importantíssimo recurso que acaba sendo acessado, né, de uma certa forma, vai sanar ali uma emergência do trabalhador, mas que evitará, né, uma acumulação de patrimônio de um bem durável, né, um bem concreto ali, que seria um imóvel aí financiado pela Caixa Econômica Federal. Ô Fábio, os aposentados e pensionistas receberão 13º antecipado? Você tem como informar isso aí para o pessoal? Sim, Vitor. Também, na medida provisória 927, houve uma antecipação do pagamento do 13º para aposentados, pensionistas e pessoas que estão recebendo auxílio-doença junto ao INSS. Esse pagamento, a primeira parcela, será feita juntamente com os salários desse mês de abril. Então, no 5º dia útil, né, de maio, aí, os aposentados receberão a primeira parcela do 13º salário e a diferença no mês subsequente. Então, haverá uma antecipação, né? E também como uma forma de aquecer a economia, né? Despejar mais recursos financeiros na economia para que as coisas possam caminhar de uma maneira melhor, né? Lembrando sempre que os nossos amigos aposentados, né, nos quais estão inclusos aí minha querida mãe e meu querido pai, né, as pessoas precisam ter uma educação financeira importante, porque vai receber esse recurso agora e depois, quando chegar lá no final do ano, não vai ter mais. Então, é necessário que se programe muito bem. Se não tiver uma urgência muito grande agora, é melhor deixar guardadinho lá no banco, né? É melhor que guarde agora para a bonança de agora não virar o desespero de amanhã. Tem uma pergunta aí para você da Miriam. Miriam, ela está falando aqui sobre as demissões, né, que vierem devido à pandemia, se existe algum tipo de medida direta diferente, além das que são normais. Bom, Miriam, na verdade, não existe nenhuma medida específica que possa garantir aí a estabilidade dos trabalhadores no emprego, né? O que a medida provisória 936 diz é o seguinte: se você teve uma redução de salário ou de jornada
por 60 dias, durante a redução você não pode ser dispensada e por 2 meses depois também você não pode ser dispensado. Então, existe uma estabilidade provisória no emprego durante o período da redução ou mesmo da suspensão do contrato de trabalho e por igual período quando a pessoa volta dessa redução ou volta da suspensão do contrato de trabalho. Se a empresa dispensa o empregado nesse período de estabilidade, ela vai ter que pagar uma indenização. Essa indenização é 100% do salário, se a pessoa tiver passado por uma suspensão do contrato de trabalho, ou poderá ser de 50% ou 70%, considerando qual foi o percentual da redução do salário dela. Então, é uma indenização também bem pequenininha, né? Na verdade. Mas essas são as estabilidades que são propostas. Infelizmente, Miriam, a expectativa que nós estamos tendo não é boa. O cenário aponta para um índice de desemprego bastante importante. Lembrando que a reforma trabalhista permitiu a dispensa em massa, ou seja, a empresa pode mandar um número grande de trabalhadores, pode dispensar todo mundo de uma vez só, sem ter a negociação com o sindicato. Isso foi mais um prejuízo que a reforma trabalhista de 2017 trouxe para nós. Enquanto sindicatos, né, na verdade, principalmente os que eu assessoro, a gente ainda tenta algumas ações na Justiça do Trabalho para poder tentar evitar que essas dispensas em massa possam ocorrer. Mas, na verdade, em algum outro momento, elas, infelizmente, acabarão ocorrendo, sim. É complicado. Esse é o legado Temer, né? Esse é o legado Exatamente. que deixou o nosso amado vampirão, né? Amado é modo de falar, viu, gente? Aqui eu acho que não tem ninguém que ama mais o Temer que eu. Antes da gente fazer, tem mais uma pergunta aqui. Sim. Lá no Facebook, o pessoal está perguntando aqui, ainda tem gente lá na transmissão, a gente deixou porque às vezes o pessoal pega o som, depois a gente combina uma outra, Fábio, mais presencial, onde a gente consiga fazer também no Face. Não entendi por que não conseguimos incluir um ao outro nessa chamada do Facebook, né? Seria bem interessante. Isso. Mas a gente vai combinar direitinho e fazer, porque tem muita gente que ainda não está no Instagram. Mas vamos lá, por exemplo, a Noêmia também estava perguntando aqui, eu acho que está mais relacionado ao direito do consumidor, né? Sobre os boletos, sobre, na verdade, os contratos com o transporte escolar, né? As crianças não estão tendo aula e os pais estão sendo obrigados a manter. Eu não sei, não é a sua área, mas talvez você possa dar uma ajuda aí. Essa aí foge um pouco ao escopo aqui da nossa live, né? Uhum. Porque eu até acho que o direito do trabalho já consome muito aí dos nossos esforços, né? E também é uma situação que né, extrapola aí tanto a minha área de atuação enquanto advogado e também a minha área de pesquisa acadêmica, que é vinculada aí. Antes de você terminar, aqui, ó, né? o Instagram tá encerrando a chamada aqui. Nós vamos voltar, só para finalizar, porque ele vai encerrar agora. Tá bom? Porque vai encerrar agora? Já vai dar 1 hora. Agora, ó. Encerrou. Voltamos, ó, o Instagram encerrou a nossa chamada. Nós vamos voltar aqui, vamos incluir o Dr. Fábio de novo. O que o Fábio estava dizendo, Noêmia, se você estiver ainda nos assistindo no... Olha lá, ó. Aí ele entrou. Vamos voltar aqui, se a Noêmia estiver assistindo, para responder o pessoal. Vamos ver aqui. Olha lá, vamos
Aí, ó, o Fábio tá voltando para nos responder. Eu acho que ele estava explicando é o seguinte, que isso aí, acho que a melhor alternativa, a melhor alternativa... Aí, ó, voltou. Ó, Estamos de volta. Nosso amigo Rômulo, nosso grande amigo Rômulo Venades, ó, enviou umas perguntas. Se você puder mandar para a gente aí, se você puder me passar, Vitor, que eu deixa não eu estou ver conseguindo aqui. Eu, visualizar mais aqui. tá, vamos ver aqui, ó. Então, eu acho que para responder a Noemi, eu acho que nesse momento, e aí eu vou falar por mim também, que tenho filho em van. Eu acho que agora é hora da gente sentar com o prestador de serviço e negociar a melhor Claro. forma de acordar, porque ali o motorista da van é um trabalhador como nós, que depende daquilo ali. Então, eu acho que a gente tem que buscar um meio termo aí. Eu acredito que as pessoas que transportam as crianças da nossa família são muito próximas da gente, então não vai ter muita dificuldade de negociar com essas pessoas, não, né? É, o, Não. Pois é. Outra pergunta aqui, mas eu acho que não tem muito a ver com a nossa área. A dona Carmen Lúcia Bleme, a mãe do Paulinho, tá perguntando: ó, quem tem loja de aluguel tem que congelar o aluguel ou abaixar o preço? Eu, a minha opinião, não sou advogado. Eu acho que é sentar e negociar o que é melhor para os dois, porque nesse momento tá todo mundo perdendo dinheiro. Tem que ter, na verdade, uma conversa, né, para poder renegociar isso aí. Mas, na verdade, né, quem tem loja de aluguel, no nosso entendimento, não pode ser também despejado por falta de pagamento de aluguel, em razão desse período aí de força maior, né, do Uhum, impedimento de funcionamento do estabelecimento. Então, ela vai ter que renegociar os valores desse aluguel, né? Acho isso uhum. extremamente importante. Agora, despejo, em hipótese alguma. Caso de força maior, existe uma justificativa jurídica extremamente plausível que vai Uhum. justificar o não pagamento desse salário aí. Uhum. Ô Fábio, Do aluguel, né? O pagamento do aluguel, que nós do estamos falando tanto aluguel. de salário, né? Ô Fábio, agradecer as pessoas que estão assistindo. A outra Sim. transmissão ela foi cortada aí com 1 hora e mais de 60 pessoas assistiram e eu acho que isso é muito legal, né? As pessoas entraram, uns saíram, outros estão conosco desde a hora que a gente começou. Isso é bacana. Quanto mais gente assiste, mais gente informada, né? Sem dúvida alguma. A gente fica satisfeito aí com a audiência, né, de todos. Isso no Instagram, no É um Facebook eu bate-papo. nem olhei. Isso, um bate-papo aqui que a gente tenta, na verdade, informar vocês dentro do melhor possível, né? Muito provavelmente algumas pessoas também que estão acompanhando aqui pela minha conta do Instagram, né? O Vitor, Uhum. ele não é advogado, né? O Só Vitor é assistente. presidente do Conselho de Saúde aí da região do Barreiro, né? Me convidou aí para poder conversar, trocar uma ideia com o público dele sobre o direito do trabalho, né? Então, a gente tenta aí passar da melhor forma possível as considerações do que a gente Uhum. vê nesse momento aí da pandemia do coronavírus, né? E tentar informar as pessoas comuns, né? O objetivo da nossa live não é um papo técnico-jurídico para advogados, não é? Não é de um advogado para outro advogado, é do advogado para a sociedade, né? Em geral, para que a gente possa conversar efetivamente, trocar ideias sobre os problemas que nós estamos vivenciando, porque isso vai, sem dúvida alguma, afetar a vida de todos nós. Pois é. Você citou aí que eu sou o presidente do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro e ainda fugindo um pouquinho do tema da live, mas vale a pena falar, uma dica para as pessoas: evitem procurar a unidade de saúde se não tiver realmente precisando. Outra coisa, procurem telefonar antes para o centro de saúde, aqueles que utilizam aí do centro de saúde da comunidade, procura telefonar para saber como é que está funcionando o atendimento, as unidades estão se preparando, cada unidade geralmente tem um médico por conta dos problemas respiratórios e a ideia é diminuir a permanência das pessoas com gripe, tosse, outros sintomas aí respiratórios,
diminuir o tempo de permanência delas lá nas unidades. Como presidente do conselho, nós estamos trabalhando aí, Fábio, para tentar garantir o mínimo daquilo de fiscalização possível, o máximo da fiscalização que é possível fazer dentro das unidades. A gente sabe que a situação não está fácil, a pandemia veio e quebrou toda a organização que as prefeituras, que o governo do estado tinha feito. Então, as pessoas, a gente pede que tenham um pouco de paciência. Os trabalhadores da saúde nesse momento, eles são tão vítimas quanto os usuários, né? Então a gente pede que a população tenha um pouquinho de paciência e que entendam a gravidade do momento. O Rômulo fez pergunta, eu não estou localizando, mas nós vamos marcar depois também, Fábio. Eu acho que vale a pena a gente pensar um bate-papo para falar para os trabalhadores do serviço público. A Denise, que é servidora do TJ, ela é comissária lá na Vara Civil da Infância e Juventude, ela estava aqui no Facebook e ela queria saber sobre... Cadê? Fugiu aqui. Ela queria saber sobre as regras de transição aí, previdência dos servidores públicos, estaduais e os projetos que estão na Assembleia. Eu acho que é válido a gente se organizar mais nesse sentido e depois trazer alguma informação focada a esse público, né? Isso, porque o servidor público, eles têm um ramo extremamente específico, né? Uhum. Eles não estão vinculados à CLT, como os empregados tradicionais, aí, os empregados urbanos, né? E eles têm o chamado regime estatutário. Então, é uma situação muito específica e esses projetos que estão em tramitação na Assembleia Legislativa são múltiplos e sofrem constantes emendas por parte dos parlamentares, né? Então, para que a gente possa discutir essa situação relativa à previdência dos servidores públicos, é cabível que a gente organize uma live para tratar somente dessa temática, inclusive com os dados atualizados, né, desses projetos de lei, para que a gente possa trazer aqui uma informação consistente para esse pessoal. Né? Então, a gente está à disposição para isso. Cumprimentar aqui, Vitor, Matheus, meu irmão, que está aqui prestigiando a gente. Eu acho que o Matheus até hoje não enjoou de mim. Né? Nosso grande amigo aí, Rômulo Venades, brilhante contador, né, que nos brinda aí com a amizade e com a competência sempre, né? Vários alunos, ex-alunos aqui. Doutora Fabiana Machado Santiago, querida amiga, esposa do meu grande amigo também, Rogério Santiago, brilhante advogada administrativista aí. Professor Gleison Lima, aí mestre em Direito Público pela PUC Minas, um grande amigo. Vitor Hugo, meu grande amigo aí de infância. O Everton, a mesma coisa. Dr. Boris Leandro, aí um brilhante advogado que nós temos aqui na região do Barreiro. A Ana, estudante de Direito. A Ana é minha prima, Ana Nolasco, que está aí também, prestigiando aí a nossa live, né? Acredito que a gente já está chegando ao final também, né, Vitor? Sim. Nós temos só mais uma pergunta aqui. Um abraço para todo mundo aí. Diga. Ô, Fábio, para resumir, quais que são os impactos dessas mudanças todas aí que você falou na vida do trabalhador? Bom, Vitor e amigos aí que estão nos acompanhando, né? Eu acho que essa pergunta é até ideal para a gente ter o fechamento aí desse nosso bate-papo de hoje. As medidas provisórias que foram editadas pelo governo federal, sim, uma boa intenção inicial, né, de no momento da pandemia, né, e tentar fazer com que as empresas consigam honrar os seus compromissos e manter, por consequência, os vínculos empregatícios que estão estabelecidos. Porém, a legislação falha justamente no momento em que ela vai tentar atingir esse objetivo. Primeiramente, tanto a medida provisória 927 quanto a medida provisória 936, nenhuma delas exige que a empresa comprove
a hipossuficiência financeira ou a insuficiência de recursos para suspender contratos ou dispensar pessoas. Imagine só, o supermercado BH tem o direito de reduzir o salário de alguém por causa da pandemia? A drogaria Araújo, ela pode reduzir o salário de alguém por causa da pandemia? Claro que não. Tanto Araújo quanto o supermercado BH são atividades essenciais e que estão em pleno funcionamento. Pelo contrário, essas empresas aumentaram o seu faturamento, estão ganhando mais dinheiro por causa da crise. Mas a lei não faz nenhuma diferença entre quem está lucrando e quem está tendo prejuízo. Ela permite que qualquer empresa de qualquer segmento simplesmente reduza o salário e a jornada dos trabalhadores ou então suspenda os contratos de trabalho dos trabalhadores, gerando assim um prejuízo muito importante para a parte mais fraca. Então, nós não estamos aqui sendo insensíveis à dificuldade do momento, mas essas legislações deveriam sim ser mais criteriosas na oportunidade de redução dos direitos trabalhistas. Então, isso, no meu ponto de vista, é extremamente ruim e vai gerar um impacto social bastante grande. De 2017, todas as legislações que nós temos estão vinculadas à redução de direitos trabalhistas. Quanto menor a renda, menor serão os salários pagos aos trabalhadores. Então, travou um pouquinho. Vamos ter paciência, vamos voltar. A internet deu um pico. Deu um pique aí na internet, mas vai voltar. Voltou. Você conseguiu me ouvir, a conclusão? Não. Então, o que eu havia dito vai no seguinte sentido. Como a lei não fez nenhuma diferenciação em quem pode reduzir e quem não pode reduzir, isso pode gerar um rebaixamento geral de salários e de direitos. E isso é muito ruim, porque de 2017 até 2020, nós estamos, na verdade, numa onda de redução dos direitos trabalhistas. Então, nesse contexto, onde o direito do trabalho também é, sim, um meio de divisão de renda, né, de distribuição das riquezas através do salário, nós vamos ter cada vez mais acentuadas as desigualdades sociais. O trabalhador que depende do emprego vai ganhar cada vez menos e com cada vez menos direitos. Então, isso é muito ruim para o conjunto da sociedade e cria também uma camada de imobilidade social. Porque quem ganha pouco não consegue estudar. Quem ganha pouco não consegue ter outros interesses na vida diferentes da própria sobrevivência própria e de sua família ali naquele momento onde a pessoa só tem o emprego como fonte de renda. Então, essa mudança, né, dos paradigmas do direito do trabalho, tentando torná-lo mais flexível, na verdade, está tornando cada vez mais precário. Essa que é a grande verdade. A reforma trabalhista tinha a grande promessa de reduzir direitos e aumentar os empregos. Ela reduziu os direitos e diminuiu ainda mais os empregos. Ô Fábio, você lembra durante a campanha presidencial de 2018, apenas um comentário, não estou aqui falando bem ou mal do excelentíssimo senhor presidente, mas o presidente, o hoje presidente Jair Bolsonaro, teve um momento lá onde eu não me lembro qual evento em que ele foi falar para um grupo de empresários, e aí teve um momento da fala e ele disse assim, olha, vai chegar uma hora que o trabalhador vai ter que escolher entre emprego e direito. Eu só não pensei que isso fosse ser tão rápido, né? É uma situação bastante importante, Vitor, porque
essa ideia que se difunde, ou tem emprego ou tem direito, é algo extremamente perigoso. Nós devemos lembrar o seguinte: lá em 1888, na abolição, muitos escravos alforriados preferiam a escravidão, tinham o que comer e o que beber. Então, será que nós vamos voltar a esse ponto? Não basta que eu tenha um emprego, não basta que eu tenha um trabalho. Eu preciso ter, na verdade, o que se diz na ciência do direito do trabalho, o trabalho digno. Não basta qualquer trabalho. Eu preciso ter um trabalho digno. Eu preciso ter uma renda que traga dignidade para o trabalhador e para a sua família e que propicie a esse trabalhador ter outros interesses na vida diferentes da mera sobrevivência, diferentes do consumo de sobrevivência. Uma pessoa que ganha o seu salário, mas só tem dinheiro para pagar água, luz, telefone e comprar comida, esse trabalho não é um trabalho digno. Esse trabalho é um trabalho de sobrevivência. É um trabalho que remonta à época da escravidão, onde os escravos trabalhavam para ter onde comer e onde dormir, mais nada. Então, nós precisamos ter em mente a perspectiva do trabalho digno e não de qualquer tipo de trabalho. Eu acho que não cabe a gente falar mais nada, como disse a Hélida Coelho, que está aí, assistente social também, estudou comigo, brilhante pessoa, gente boa demais. Eu acho que você encerrou com chave de ouro, cara. Obrigado pela aula. O que estava programado era mais ou menos 30 minutos. Não teve jeito. 1h16 já que nós estamos ao vivo. Graças a Deus. Coisa boa. Obrigado, valeu. Eu acho que quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir a sua aula, saiu daqui, vai sair um pouco mais aliviado. Cara, obrigado mesmo. Eu queria que você, inclusive, Fábio, deixasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho do seu escritório aí, que tipo de causas. Aliás, você é advogado trabalhista, faz a propaganda aí, ó. Às vezes alguém está precisando de um advogado. Você sabe que essas propagandas aí, depois o pessoal fala que você fez live só para ter propaganda, né? Mandar um beijo aqui muito carinhoso. Vou mandar um beijo muito carinhoso aqui para minha tia Lúcia, né, que está prestigiando a gente aqui nessa noite aqui, pré-sexta-feira da Paixão, não é verdade? Eu agradeço aí, Vitor, muito a sua consideração, né? Quem precisar de trocar alguma ideia sobre alguma situação mais específica, pode entrar em contato comigo aí pelo Instagram mesmo, né, que está escrito aí na nossa live, Fábio Moreira. Tu pode entrar em contato comigo aí que a gente está sempre à disposição, porque eu vejo a advocacia não só como um trabalho, mas sim um instrumento efetivamente de justiça, né? É uma responsabilidade social para a gente tentar efetivamente socorrer aquelas pessoas que talvez não tenham um acesso a uma informação que seja séria, que seja consistente, e também uma social nossa, né? E eu acredito que todo profissional do direito tinha que entender essa bonita perspectiva que a nossa profissão tem, né? Socorrer algumas pessoas no momento em que elas mais precisam, né? Muitas vezes, para o profissional da advocacia, um processo é sempre mais um processo, mas, na verdade, o processo do cliente pode ser o único processo da vida dele, né? Então, a gente precisa de ter essa noção quando sai de casa, sai para trabalhar e recebe a confiança de uma pessoa no sentido de nos consultar aí durante o nosso exercício profissional, né? Eu penso que a gente permanece à disposição, Vitor, para conversar sobre direito do trabalho, sobre qualquer outro assunto que a gente tenha à disposição, né? Lá no escritório
tem muita gente que trabalha com instituição em relação a isso, mas eu queria efetivamente registrar, né, o agradecimento e a confiança que conversar com o seu público, conversar com seus amigos, né, e que a gente possa caminhar sempre, né, e eu deixo aqui com... Falhou, tá travando. Pera aí. Volta um minutinho, volta um minutinho só, porque deu um piquezinho, onde você falou assim, eu inclusive deixo... Eu inclusive deixo aqui o registro, né, de que a gente tem muita confiança em você, viu, Vitor, com os desafios aí que você se propôs aí durante esse ano aí de 2020, tá? Você é uma pessoa muito capaz, muito qualificada, responsável, que tem um respeito, uma admiração muito grande, né? Projetos aí para a cidade de Belo Horizonte possam ser conhecidos. Nós vamos ter um desafio muito grande, um objetivo muito grande, e creio que você, na condução da cidade no municipal, valia para todos nós, tá bom? Tá joia, obrigado. Vou deixar o doutor descansar, o neném tá com o neném. O neném não, o doutor tá com o neném lindo, chique demais lá, que ele tem que bajular um tiquinho agora e ajudar a esposa. Pois é, tá na hora. Isso? Um beijo aí pra minha madre, que tá aí também nos prestigiando. Ao povo lá de casa, chegou tudo no segundo tempo da live. Coisa boa, né? Coisa boa, família unida, isso aí. Exatamente, o povo lá de casa tá aí pro segundo tempo da live. Ficam conhecendo você também, Cê tá bom? Internacional, um grande abraço, meu amigo. Você tá internacional, viu? A Cacá Silva tá lá na Espanha assistindo você. Que ótimo. Um abraço lá pro pessoal também da Espanha, que está no momento tão difícil quanto a gente aqui em BH. Sim, sem dúvida. Tá bom? Um abraço, Fábio. Obrigado. Um abração aí, até a próxima. Tchau, meu amigo. Até mais. Valeu, até logo. Tchau. É isso aí, pessoal. Vou encerrar. Obrigado aí pela presença de vocês. Eu fico muito feliz de ter tido aí a oportunidade de conversar com esse cara que é fera. O Fábio Moreira é muito bom e foi por isso que eu chamei para falar um pouquinho aqui sobre o direito do trabalho durante a pandemia. Um abraço para vocês, uma ótima noite. Muito obrigado. Reflitam amanhã. Reflitam sobre o momento que nós estamos vivendo e a coincidência, né, do momento. Amanhã, sexta-feira da Paixão, uma data muito significativa para os cristãos e eu acho que para todo mundo, não é verdade? Um forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.